Muratori Podcast, um projeto ousado com entrevistas, bate-papos, depoimentos nos mais variados segmentos. O Muratori Podcast tem o apoio de Escola São Paulo, Carlos Papelaria, Levate Tecidos, Drogaria Modelo, Laticínio Tartaruga e Lojas Angelatex. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio do Muratori Podcast, eu vou dizer que duas pessoas. Um é o Joca e a outra é o Antônio Carlos Campos. Duas pessoas muito especiais. O internauta de longe vai passar a conhecer, a partir deste momento, a pessoa extraordinária que é o Joca. Joca é uma personalidade muriaense e amigo antigo, não tão antigo, porque nós não somos da antiguidade, né, Joca? A verdade é essa, mas é de bastante tempo. Vou ter o prazer, então, de conversar, mas antes de a gente começar a bater esse papo, eu quero pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no canal Elias Muratori, Muratori Podcast, o podcast mineiro, que você se inscreva, que você toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. Nós estamos postando. Compartilhe com os amigos, porque é importante, né, que os amigos também tenham conhecimento do nosso trabalho. E aqui nem parece trabalho, é um bate-papo informal que será gostoso, o internauta vai perceber. Nós estamos também no Spotify. Lá também você pode nos seguir. Se desejar, comente embaixo do vídeo, deixe lá a sua colocação, deixe a sua pergunta, teremos prazer em responder. Antônio Carlos Campos Joca, seja bem-vindo à nossa humilde casa. É isso aí, Elias. É um prazer muito grande estar aqui. Estava ansioso para que chegasse esse momento, porque eu sou frequentador assíduo do seu programa e aqui já passaram, né, as pessoas, os baluartes das culturas de Muriaé. Não vou citar nome para não cometer o pecado de omitir algum nome que a memória possa falhar. Mas vibro sempre quando estou assistindo o seu programa, porque só até hoje eu só vi pessoas que a gente admira, que a gente tem uma referência, porque são pessoas que faz esse Muriaé melhor. Eu quero concordar plenamente com você, porque os convites que eu faço para as pessoas virem conhecer, e aí a gente senta e bate o papo gostoso, são pessoas ligadas à cultura, são as pessoas, e a cultura, eu digo até as culturas, né? Porque a cultura da música, da dança, da literatura em geral, né? E também pessoas que são ligadas à política, pessoas que são ligadas a todos os setores da sociedade, e essa é a pretensão do Muratori Podcast. Sentar, conversar, colocar papo em dia e, ao mesmo tempo, suscitar aí, levantar e lembrar da cultura que existe em Muriaé, que é muito grande. Você conheceu muito a realização dos festivais da canção. Perfeito. Então, já tivemos aqui Zé Torres, que falou de Festival da Canção, do lado histórico, Fabiano, que publicou livros sobre os festivais da canção. Perfeito. Lembramos o amigo Jorge Mico, lembramos o amigo Gilberto Vive, lembramos uma centena Sandra de de pessoas Sá, né, aqui, que também Sandra, participou, Simone, Milton Carlos. E por aí fora. Mas, Joca, eu brinquei no início que estou recebendo duas pessoas. Muita gente não conhece você como Antônio Carlos. Muita gente conhece como Joca. Então ele chama Antônio Carlos, é isso? Quem é o Antônio Carlos? Um pouquinho da sua adolescência, da sua juventude e um pouquinho dos seus pais. Quem são? Elias, até vou começar no meu pai, né? Porque
Eu tive uma época que eu era vendedor de máquina de costura. E nessa época o dólar subia todo dia. Aí o Jô Silva, que Deus o tenha no céu, que é uma pessoa muito boa, que ajudou muito quando eu trabalhava no Centro Social Urbano, me comprou as máquinas, mas ele falou, 3 máquinas industriais, só pode ser, Joga, que se o preço for de hoje. Aí eu liguei lá para a Singer, no Rio de Janeiro, e o Suaíto falou assim, rapaz, tá fechado aqui, tá, não vai ter jeito de eu fazer essa venda não. Eu falei assim, então tá bem, Suaíto, se o senhor não for vender, fazer a venda, eu vou desistir de estar com esse posto de venda em Muriaé. Ele falou assim, você não tem ninguém que trazer esse formulário da venda? Eu falei, tem, meu pai vai viajar para aí, tá? Aí é motorista da Citran, falou assim, ih, rapaz, mas vou ter que ir lá na rodoviária. Eu falei, ô jeito. Rapaz, aí foi lá, o papai voltou, falou assim, ô papai, o senhor não recebeu uma pessoa lá, um cara meio gringo, e ele virou e falou assim, não. Aí eu liguei para o Janeiro reclamando. Aí o Suaíto virou para mim e falou assim, o seu pai, rapaz, é muito sem educação. Ele me respondeu falando que não era garoto de recado, que ele só era motorista, que não fazia esse tipo de favor. Chegou aqui, fui falar com ele falou assim, uai, mas quem que é esse homem? Eu falei assim, coisa, ele falou assim, eu falei assim, estava no velório, Antônio Carlos Campos. Ele falou assim, eu sei lá se você chama Antônio Carlos Campos. O seu pai. Eu sei lá que seu nome é Estou Antônio Carlos. lembrando, eu conheci o seu Coleta vagamente, eu era bastante novo e tal. E a Citran, que você citou, né, que fazia viagem aí, Rio, Muriaé, Muriaé, Rio. Rio, Ele era motorista, foi motorista por muitos anos, né, muitos anos, formou, ele acabou aposentando na Citran mesmo, né, foi. É, Dona Lucy, não é isso? Dona Lucy, sim, é minha mãe. Era uma pessoa assim que muito conhecida em Murié, porque eu até citei hoje ela numa palestra lá em Cachoeira Alegre, porque ela foi mãe de leite de muitas crianças aqui em Murié, muita mesmo, sabe? Hoje, advogados, médicos que mamaram na Dona Lucia. Era muito comum, né? É muito Era comum. muito comum. As mulheres que produziam muito leite doavam. Doavam, né? E afinal de contas, leite de mãe é vida, né? Doavam vida. Perfeito. Muito interessante. Quantos irmãos? São 14, hoje só 11. 14 irmãos? 14 irmãos, Eu conheci uma irmã que faleceu há um tempo atrás, não me lembro do nome. Conheci o César. Faleceu também. Falecido também, os outros não conheci. É uma família muito grande. 14 irmãos. E ele era motorista, já pensou se não fosse? Ficava bastante fora de casa. Mas chegava em casa, não tinha televisão. Não tinha televisão, fazer o quê? Vocês sempre moraram no bairro Santa Terezinha, né? Não gosto desse nome, Santa Terezinha. Morro da Rádio. Morro da Rádio, porque senão eu fico sem referência, né? Porque eu nasci e fui criado no Morro da Rádio. Quer dizer, quando a pessoa fala Santa Terezinha, eu falo, então não nasci em lugar nenhum. Então Naquele coisa. tempo não existia Santa Terezinha, Santa Terezinha. Morro da Rádio, porque lá tinha a torre da rádio. Da rádio, isso. E hoje eu moro no São Cristóvão, que era o Morro do Urubu. Morro. Engraçado, né, Joca? Como é que são isso? Tinha Patrimônio dos Carneiros. Patrimônio do Carneiro, né? Que hoje é bairro São José. São José. O Papagaio, Morro do Papagaio. Morro do Papagaio, Até a escola de samba tinha esse nome, né? Sim, o Sandro Carrizo conservou o nome tradicional, cultural, né, do bairro na escola de samba do Papagaio, e que hoje é bairro Aeroporto, né? Então, muito interessante essas histórias. Quem foi o Joca jovem? Porque eu te conheci já adulto, né? Eu não te conheci jovem. Quem foi o Joca jovem? Eu tenho que retrospectivizar até quando nasceu a nossa amizade. Né? Fui um engraxate, né, de sapato e fui uma pessoa muito travessa. Andei por muitos caminhos que, se não fosse nesse momento que nós encontramos de jovens, né, saudosos encontros do catolicismo, né, que tinha uma preocupação muito grande com a juventude,
hoje eu não estaria aqui conversando com você, eu estaria preso ou morto. Que bênção, é de emocionar, viu? E depois disso eu vi dezenas, centenas de testemunhos seus que realmente você se transformou não numa outra pessoa, mas de uma pessoa né, sem muita atitude correta para uma pessoa com atitudes excepcionais. Depois você veio a casar, esposa Dilma, Perfeito. Dilma, 2 filhos. 2 filhos, Zaire Wini, né, que é formado em Educação Física, e o Cássio, né, que viveu um momento midiático aí, né, visita do Fantástico, 3 semanas consecutivas na minha casa, foi entrevistando ele quando ele participou do Bola Cheia, né, o último Bola Cheia da Globo. Aí depois ele rodou por aí, né, mas não deu certo com futebol, mas hoje está fazendo medicina. Que bênção. E o Zaire Wini é em homenagem à esposa de Nelson Nelson Mandela. Né? Interessante que o saudoso Lenine Passos, um dia a gente conversando lá na fazenda, ele me perguntou se a minha mulher estava grávida, eu falei que sim. Ele perguntou o nome, eu falei, o nome vai ser Zaire Wini. Ele falou assim, não faz isso não, Joca. Levei um susto, rapaz. Ele falou assim, a gente não pode homenagear a gente viva, não. E eu era apaixonado com a Winnie Mandela, porque a história dela era para mim um referencial muito grande da resistência negra no mundo. Aí depois foi a minha maior decepção depois, porque quando o Nelson Mandela chegou no poder, ela passou a praticar o racismo às avessas, né? Tanto que o Nelson teve que separar dela. As pessoas mudam, né? Muda. Às vezes para pior. Para pior, Tem dessas coisas. Ô, Jaca, vamos lembrar um pouquinho das nossas participações nos movimentos de jovem. Vamos fazer uma retrospectiva. Houve uma época em Muriaé e em toda a região, em todo o Brasil, as dioceses, né, fomentavam as igrejas, fomentavam muito os movimentos de jovem. Eram aqueles movimentos que reunia 50, 60, 70, até 80 jovens no salão paroquial de cada igreja. E aqui em Muriaé, em cada bairro, né, em cada comunidade tinha um. E eu lembro bem que no Porto, bairro do Porto, aqui em Muriaé, foi criado JUPAC. Jovens Unidos para o Amor de Cristo. E você estava lá no meio, né? Tava. Cheguei, fui o primeiro presidente do JUPAC. Primeiro presidente, isso eu não sabia. Fui o primeiro presidente. Momentos muito bons que nós vivemos, né? Igual você lembrou, não sei se eu vou antecipar, a barquinha, né? Porque a barquinha. Nós vamos chegar na barquinha, porque assim, eu quero fazer essa trajetória, porque é importante. A história cultural, religiosa, que nos formou. Que nos formou, né? Sim. Que nos formou. Então, é muito importante. Aqueles grupos, o que acontecia? Até 80 jovens, e eram grupos, movimentos, que não discutia, que não vivia só a religiosidade, mas vivia também a cultura da época, que eram Perfeito. Bailes. Perfeito. Né? Então nós fazíamos bailes para arrecadar dinheiro, para a gente fazer campanha de Natal, por exemplo. Perfeito. Né? Distribuição de cestas básicas no Natal, eram 100, 200, 300, 400 bolsas que a gente distribuía. Esses movimentos, então, com o tempo, e até com a ditadura militar, que estava no auge, anos 70, por exemplo, Perfeito. vimos a necessidade de pastorais. Foi uma coisa mais orgânica. Como nós não tínhamos essas pastorais, ou a pastoral da juventude na nossa diocese, nós fomos para Carangola e Caratinga. Caratinga primeiro, com o ABC. ABC, depois Carangola com Caravana. E depois Leopoldina com Oásis. Pois é. ABC, Amando a Bandeira de Cristo. E aí eu lembro bem você fazendo lá uma palestra chamada... Filho Pródigo. Mundo Cão? Mundo Cão, isso, isso mesmo. Primeiro foi Filho Pródigo, depois o Mundo Cão. Mundo Cão.
Porque o que era a filosofia dos encontros? Trabalhar aí o emocional das pessoas. Perfeito. Né? Não preocupava muito em trabalhar o racional. Vamos racionalizar por que o mundo está dessa forma, porque o país está vivendo isso ou aquilo, mas trabalhar o lado emocional. Emocional, né? era. E o mundo do cão fazia esse paralelo. Né? Perfeito isso. O mundo das drogas, o mundo da prostituição, as coisas mundanas e o lado espiritual, você falava desse lado também. Esse testemunho foi muito importante. O que você lembra mais do ABC? Tem mais alguma coisa dessa época? Eu lembro, sim, rapaz. Igual você já tem essa perspectiva da gente unir o pessoal do ano 70 e 80, agora no mês de julho, e chegar lá e encontrar uma pessoa carismática, que era o padre Didi, que hoje ele é bispo de João Molevade e já marcou até a presença nesse encontro que a gente está programando para julho em Caratinga. Julho do ano que vem. Então, tinha coisas ali que são inesquecíveis, sabe? Assim, elas pautam hoje na minha vida, sabe? Aquela solidariedade que a gente tinha. Era uma convivência entre irmãos, era uma coisa muito forte. Isso me marcou como tatuagem, sabe? Foi um momento muito importante e era um movimento igual, né? Não tinha preto, pobre, rico, não. Era todo mundo jovens a caminho de Cristo. Sem dúvida. Eu vou te oferecer um cafezinho para a gente continuar conversando. Seu café é com açúcar, com adoçante? Sem açúcar. Sem açúcar, sem nada? Sem nada. Então empatamos. Nessa situação, o que acontece? Caratinga Obrigado, Elias. Ficava bastante longe para a gente. Muito longe. Muito longe, né? Então, a gente começou a discutir com a equipe aqui do lado de Miradouro também, que fazia parte. Vamos construir alguma coisa na nossa diocese, a Diocese de Leopoldina. Leopoldina, Mas ainda assim, puxa vida, mas Leopoldina não existe uma preocupação do bispo da época, dos padres da época com juventude, estava muito longe. Vamos fazer então o Caravana. Ele não confiava na gente do bispo, não. Então, era coisa que era diferente, né? Que Caratinga e Carangola era unissex, né? E o Oásis já era um encontro só de homens, outro encontro só de mulheres. Então. Verdade. Olha bem, como é que a gente, levantando a história, a gente vai lembrando. Construímos o Caravana, porque aí era realizado um seminário de Espera Feliz. De Espera Feliz. Pertinho para a gente aqui. Nós não ficamos ainda satisfeitos, mas ainda é outra diocese. Outra diocese. Puxa vida, né? A gente trabalha fora da nossa diocese, com juventude, e a nossa. Viemos para Muriaé, viemos para a Diocese de Leopoldina, sentamos com o nosso saudoso Padre Pio. Foi isso. Né? Muito bom padre. Era temperamental, mas era muito carinhoso também. Holandês, né? Holandês. Aliás, olha, com quem aprendi a tomar café sem açúcar, com os padres holandeses. Conversamos e conversamos e conversamos e vamos criar então um movimento aqui, movimento de juventude, palestras, e é interessante, né, Joca? A gente começava quinta-noite, quem podia chegava já quinta-noite. Quinta-noite. Sexta, sábado e domingo. Esses dias todos. Vamos criar. Criamos o Oásis. O Oásis aí iniciou, como você disse, um encontro com mulheres, um encontro com homens, não fazia misto. Não fazia misto. Não tínhamos a confiança do bispo ainda. Não tinha. Pode fazer, mas tem que ser separado, porque tem dormitório, tem aquela coisa toda de 3 dias. Fizemos. E aí que a gente chega num momento muito especial das nossas vidas, que eu queria que você falasse dele, que é a nossa famosa barquinha. Elisa, lembrando assim, né, que de uma pessoa que foi muito especial nesse momento, né, que foi o Zé Luiz, que trabalhava no Banco Brasil, era solteiro, tinha as condições financeiras estáveis,
E a gente conversando na casa dele, na casa da sogra dele lá no Porto, em cima da padaria da mina, veio essa ideia da gente comprar uma Kombi, né? Aí, e qual nós batizamos de a Barquinha, né? Que na verdade era CIA também, porque a gente gostava de falar CIA, que era o centro intensivo do amor. E rodávamos a madrugada aí atrás do pessoal que Passava fome nas passava fome, calçadas. frio, e a gente estava sempre levando uma sopa, né, um conforto, um agasalho, né? E ao mesmo tempo a gente tinha uma preocupação também com o pessoal viciado de drogas. Então conseguimos arrebatar bastante gente. Eu vejo uma pessoa hoje que tem uma confecção lá no São Francisco, eu passo perto dele, que alegria que me dá a saber que ele foi um peixe que nós pescamos. Muitos peixes, muitos peixes. Chegamos, passamos essa fase, né, da nossa juventude e você, eu não, mas você, paralelo a esse movimento da juventude, você era uma pessoa muito política, você tinha já uma militância em partidos políticos, momento político. Isso. E depois a igreja também teve uma participação muito grande nisso, né? Porque uma coisa que eu recordo muito foi o encontro de Puebla, né? Que foi um encontro que aconteceu lá no México, né? Que juntou povos de várias etnias, né? Candomblé, Igreja Católica, Igreja Protestante. E Puebla veio com um projeto transformador que mostrava o tanto que a gente poderia, o potencial que a gente tinha para fazer um poder de transformação, né? Então, o ser humano é um ser político, né? E Por excelência. aí veio essa coisa de você, né, ficar conhecendo as autoridades negras, né? Pessoas famosas como Abdias Nascimento, né, que é um referencial da nossa comunidade, e aí vem depois Benedita da Silva, que é um modelo de pessoa. Baluarte, Uma deputada vez a gente em federal. Brasília, na casa dela, aí o marido dela começou a servir um uísque e umas bebidas quentes. Aí passou um pouquinho e falou: Senhor Benedita, como é que é isso aí? Isso é evangélico? Ela falou assim: Joca, esse é o poder. Eu não compro. Eles me entregam a caixa de bebida fechada aqui toda semana. Eu falei: que poder é esse? Coisa, hein? Quer dizer, quanto mais perto a gente chega, mais sujeira a gente descobre, né? Você lembrou aí o Abdias. Abdias foi deputado federal, negro, né? Um dos primeiros, né, Senador. Joca? Senador Abdias do Nascimento. Publicou livros. Livros, é. E tem a esposa dele é viva ainda e muito atuante nos movimentos. Viva Viva, é. ainda. Muito amiga do pastor Oséias, que vai Olha, estar no culto com a gente lá isso, pastor Osés, da é, Metodista aqui da Barra, muito é, amigo, converso muito. até é interessante que Legal. a lei CAO nasceu aqui em Muriaé, que foi um projeto do Jorge Mico, e ele conversando com o Carlos Alberto Caô, que era secretário de Habitação do governo Brizola, o encontro na Câmara, o Jorge Mico mostrou o rascunho do projeto para o Caô colocou em prática, mas com o nome dele. Mas o projeto, o Jorge Mico entregou o projeto todinho pronto. Quer dizer, que Mas é a um. autoridade era ele, né? Era o Caó, né? E foi uma coisa assim que a Lei CAO veio nos fortalecer muito, né? Porque, por incrível que pareça, o governo do Brizola foi uma coisa que primeiro comandante, né, da Polícia Militar, Carlos Nazaré Cerqueira, negro, secretário de Habitação, o Caô, que eu citei, secretária de Saúde, uma médica negra de Aleda Nascimento. Quer dizer, então o Brizola foi uma coisa assim... Pioneiro nessa área de De valorizar, valorizar, não as minorias, viu? Que fique claro, valorizar a maioria. a Porque a maioria. população brasileira, a maioria é negra, Negra, né, é Joca? isso. É jeito. Mas nós vamos chegar lá nesse assunto do combate ao Eu falei lá em Cachoeirelé, que eles falam assim: a coisa tá preta. Eu falei assim: não tá preta não, a coisa tá branca. Nunca tivemos presidente preto, então como é que a coisa tá preta? A coisa tá branca. coisa tá branca e coisa preta é no sentido pejorativo, né? Não, não que a gente tenha nada contra as As coisas, coisas, né, que são pretas. Uhum. Ô, Joca,
Você chegou a conhecer o Abdias pessoalmente? Conheci pessoalmente. Teve com ele? Tive com ele várias vezes. Sabe que nessa época o movimento era muito forte lá no Rio de Janeiro. Nacionalmente então, falando. Nacionalmente. Então eu estava sempre com o Abdias, com o Caó, esse pessoal, eu estava sempre junto. Né? Que legal. E você ia muito no Rio, porque irmãos lá, né? Moram lá, então... quase todo mundo lá. Pois é, você já ia, era um caminho, era um terreiro seu. Né? É um terreiro meu. Foi daí que nasceu a ideia do Macumbra? A ideia nasceu num botequim lá aquele Bar Salles. Era uma época de festivais e a gente tomando umas bebidas lá. Salles! Os mais novos não vão lembrar, não vão saber, claro, mas os mais velhos vão lembrar. Na esquina ali da Amador Pinheiro de Barros com a JK. Perfeito. Ficava ali o restaurante Salles. Perfeito. Aí, como os ensaios, até no dia das apresentações dos festivais, ali no Top Center, né? Sim. Aí o pessoal ia para lá tomar uma bebidinha para depois subir. Festival. Aí a Sandra de Sá questionou. Falou assim, eu não vejo preto aqui em Murié, porque a gente estava num ambiente muito branco mesmo. Aí, eu falei assim, Sandra, vamos fazer o seguinte, amanhã nós vamos dar uma voltinha aí no Fusquinha velha que eu tinha. Aí nós fomos para o Morro da Rádio, que é uma população fortemente negra, né? E daí o De Paula virou e falou assim, vamos criar um grupo, né? Aí veio a sugestão, eu veio de colocar Macumbra para poder fazer a pessoa fazer um questionamento. E tivemos parceiros muito bons na época, né? O doutor Olinto, hoje um médico e um compositor, um compositor famoso também, que muita gente não sabe, Rui Vale de Matos, né? Então, o pessoal era um movimento sem preconceito, porque tinha negros e brancos, todo mundo pensando em comum. Era um pequeno quilombo que nós formamos em Muriaé. Macumbra, movimento artístico-cultural do negro brasileiro. Então, Macumbra com N. Com N, Negro brasileiro. Isso, E o Macumbra, ele desenvolveu... Você lembra o ano que ele nasceu? Não? 1982. 82. Isso. Então, nos anos 80, né, no auge do Macumbra, fez grandes encontros no CSU, Centro Social Urbano, lá do Morro da Rádio. Perfeito. Não é do Santa Terezinha, não, do Morro da Rádio. Perfeito. Porque nessa época você era o diretor do CSU? Sim, também. sim. Você desenvolvia lá. A gente tinha um espaço físico muito bom, sim, né? Um espaço extraordinário. E lá recebeu grandes personalidades nacionais. Sim. Quem que você lembra que passou por lá? Em todos os 3 momentos ele apareceu. Como governador de Brasília, como secretário de Cultura de Minas Gerais e também como ministro da Cultura. Aloysio Pimenta. Aloysio Pimenta. Um professor. Lembro dele. Gente que tinha uma identidade com um movimento muito grande. Então, políticos muito, mas o que mais marcou, Elias, do Macumbra, foi o encontro de 1988, porque foi o centenário da abolição, né? Abolição mentirosa, que ninguém sabe, ninguém viu, mas não sei por que razão, porque Uberaba tinha um prefeito negro, né? Wagner Nascimento, que foi até meu padrinho de casamento, mas a influência foi do do Carlos Moura, que foi o primeiro negro a trabalhar na presidência da República. Né? Foi o primeiro presidente da Fundação Palmares, porque realmente era um crioulo de verdade, não é esse jabuticaba. Não é esse jabuticaba. Esteve, né? Que esteve. Não é esse jabuticaba que passou há pouco tempo, né? Porque aquele era preto por fora, mas branquinho de tudo por dentro. Quer dizer, uma jabuticaba e tanta. E aí resolveram, né, que a cidade que ia sediar esse encontro seria Muriaé. Um encontro nacional. Nacional. Quer dizer, pareceram aqui gente do Brasil inteiro, os hotéis não comportaram, teve gente que teve que ir para o seminário de Eugenópolis, e nesse encontro teve a Rússia, mulher do Martim da Vila, era mulher do Martim da Vila na época, Dona Zica da Mangueira. Dona Zica da Mangueira. Da Mangueira.
E até a Câmara concedeu diploma de honra ao mérito a esse pessoal. E quem não vê que ficou doente antecedendo o encontro era o nosso saudoso Grande Otelo. Eu lembro dessa fala, porque em alguns encontros, esse de 88 principalmente, eu estive por lá. Eu não era tão envolvido, né, mas estive por lá e lembro de ter sido citado o Grande Otelo, realmente, sem que ele estivesse presente. Uma semana antes ele ficou doente, até chegar à morte, né? Pois é, nessa época que foi feito uma música, né, que aí foi arranjo, era um arranjador da Globo, Isso, Roger Henry, Roger Henry, maestro Roger Henry, não é isso? Isso, era o mais da Globo. Que foi feito um compacto, né? Um Na disco, época não tinha CD, né? Era um compacto. Terra e Capim, né? Terra e Capim. Aí que tinha a música do Jorge Mico, do Dr. Olinto, né? E nessa época também, com a influência do festival, aí tinha aquela revista, tinha essa revista Sétimo Céu, que fez reportagem falando sobre esse disco e tal, e chegou a tocar muito na Globo. Quanta história. É por isso que eu disse lá no início, né? Joca é uma personalidade de Muriaé, é uma personalidade do Estado, personalidade nacional. E quando você citou aí Wagner Nascimento, Wagner, né? Que Wagner. O prefeito de Uberaba, na época, que veio para o seu casamento. Isso, E eu participei, tive o grande prazer. Aliás, a sua esposa, a Dilma, é metodista. Você casou na Metodista. Casei na Metodista. Mas eu queria destacar isso, Joca. O respeito que existe entre vocês nesse ponto. Você casou na igreja metodista, a Dilma continuou metodista e você continuou católico. Católico de missa todo domingo, né? A gente já tem um grupo que a missa começa às 7 horas, 6 horas da manhã, nós marcamos um encontro lá para poder colocar a conversa em dia e tudo. Ô, Elisa, coisa... assim, meus amigos mais próximos são brancos. Né? O que acontece? O que une é muito mais forte do que separa. Né? Que frase belíssima, então, eu e a Dilma, isso aí é o respeito, né? É o respeito de cada um, né? Teve uma vez assim no mercado que eu nunca mais vou esquecer, no Mercado Pioneiro, eu estava mais envolvido em fazer a nossa casa, então eu estava sem dinheiro nenhum e fiquei meio triste lá dentro do mercado. Aí ela acabou de fazer a compra, falou assim, você não vai comprar nada para você, não? Era o sinal que eu podia pegar uma bebida e colocar no carrinho. Uma cachaçinha aqui bom demais. Então, Você sabe, olha, eu vou te confessar aqui, pensei em trazer uma cachaçinha para a gente provar aqui, mas eu falei, o Joca vai dirigir depois. Mas eu tomaria, porque eu assisti do seu programa, uma risaiada lá em casa, a Dilma virou e falou assim, você está doido? Eu falei, estou doido não, Dilma. O Elias acabou de oferecer um café para o Euler. Logo para o Euler. Puxa vida. Pois é, mas falei, gente, eu fiquei num dilema. Falei, se eu ofereço uma pinguinha para o Joca depois vai dirigir. Você já pensou? O meu testemunho. O Euler, a gente tem até essa história muito boa, porque a gente, quando viajava junto, ele falava assim, deixa eu pedir primeiro. Aí chegava num restaurante na beira da estrada e falava assim, eu quero um pastel e uma Coca-Cola. Aí o Euler vinha depois e pedia outra coisa. Eles atendiam o Euler e me deixavam para trás, para a gente rir junto depois. Ô, Joca, é muito interessante. Então, o Macumbra fez história e assim, mesmo que o Macumbra não esteja promovendo algo, né, como o Macumbra, como movimento, tudo que ele produziu ficou na história de Muriaé e isso ninguém tira. Ninguém tira, é verdade. Ninguém tira. Isso é verdade. Né? É como a história dos festivais, né? Eles acabaram, mas ninguém tira o valor dessa cultura em Muriaé. Agora, o Joca continua militante nos movimentos sem dúvida, de combate ao racismo, de consciência negra. O que o Joca tem feito ultimamente? O Elias, eu tenho essa participação maior fora de Muriaé, né? Porque exatamente pela amizade que eu fiz durante o tempo, né? Em Belo Horizonte, exemplo, eu tenho um movimento lá do MDB negro,
né? Então, eu sou participante desse MDB. Eu tinha ficado triste com a política, aí tinha deixado de me filiar a partido. Aí, agora, esse ano, quando eu fui convidado para participar do MDB Afro, né, em Belo Horizonte, aí que eu aceitei e me filiei, porque esse movimento faz parte da história de Minas Gerais, porque é da família que eu sou muito próximo, que é a família Pimenta, onde nasceu o primeiro coronel PM negro do estado de Minas Gerais. Quer dizer, a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. Houve uma época, inclusive, que houve um movimento bastante forte para que você fosse candidato a deputado estadual. Foi sim, é. Mas não vingou a candidatura, Não sei. não, O que aconteceu? eu fiquei meio recuado, sabe? Não tinha a cumplicidade da Dilma, né? Quer dizer, já vai aparecer alguma coisa aqui que vai atrapalhar, né? E na época também eu tinha, a Dilma era mais atirada na escola e tudo, e eu tinha mais tempo para poder cuidar da casa e dos meninos, né? Então, vou fazer a opção familiar. Mais que justo. Profissionalmente, hoje, você é aposentado no PROCON. No PROCON, exato. Municipal. É isso. Você é aposentado a partir do PROCON. A partir do PROCON. Quantos anos você ficou no PROCON? O Elias, eu cheguei lá, eu fui dos primeiros a pessoa do PROCON. E depois que vieram doutoras, Marília né? Fonseca, Marília, Marília. O Jaci veio depois. Jaci veio depois de eu estar lá uns 3, 4 anos. Então, muita história boa. Você falou de movimentos fora, mas aqui em Muriaé, nós, aí eu digo nós, porque também faço parte do Grupo Consciência, ou da Pastoral Afro, que a gente acompanha, está muito de perto com o nosso amigo Marçal, que é um baluarte aí nessa representação. Nós organizamos durante 8, 9 anos a Missa Afro. Perfeito. Algum tempo a gente chamava de Missa Afro, depois Missa dos Quilombos, né, o Quilombola. E interessante que muitas dessas missas celebradas por padres brancos, né? Até pelo bispo, nós tivemos aqui Dom José Eudes, não lembro o nome, um bispo celebrando a Missa Afro. Isso é. Você sempre esteve muito ativo também. Padre Gilberto, no Safira, ali na comunidade Padre Paulo Santos também. Pedido. Padre O último foi o Padre Paulo. Deu um show de homilia. Beleza de celebração. Eu, às vezes, fico assistindo aquele vídeo que você fez, sabe? Eu gostei pois é. Eu gostei daquela do Paulo, porque eu tinha certa resistência a ele, né? Então, quando eu vi aquele show de celebração, né? A gente fala show porque assim, foi muito significativo, mas não é igual o show da fé, viu, gente? É diferente. É diferente do show da fé, viu? Bastante diferente, porque é uma coisa muito raiz. Você ainda vai nas escolas falar sobre... por quê? Nós estamos aí às vésperas do 20 de novembro. 15 de novembro, é. O que Zumbi, né, que se celebra no 20 de novembro, o que Zumbi representa para você? Ou para o seu segmento aí O Elias, eu já tive a oportunidade, igual outras pessoas tiveram, né? O Marçal, o Rally, né? Eu fui antes deles, na Serra da Barriga, né? Lá em Alagoas. Então, Zumbi representa uma coisa assim que sabe, é uma coisa assim muito forte mesmo. Porque como é que ele pode ter tido aquele poder de organização, né, de fazer um quilombo onde tinha pretos, brancos e índios, e vivia todo mundo em comum. Quer dizer, então até a inteligência dele, sabe, de organização, né, isso marca muito para a gente. Tá? Então, Zumbi foi o primeiro mártir para mim, nacional. Porque quando a gente fala assim, os quilombos dos Palmares e tal, a gente imagina lá um aglomeradozinho de pessoas, mas não era, né, Joca? Era milhares de pessoas. Perto de Belo Horizonte tem a comunidade dos Arturo, que quem conhece, rapaz, fica doido com aquilo, sabe? Porque são de geração em geração e a família só de negros,
né? Então, um quilombo muito organizado também, sabe? Tem um coral que é internacional, sabe? Então, de família para família, todo mundo fica ali, nasce, casa ali, né? Nessas histórias todas, nessas participações todas, você já teve alguma restrição por ser negro? Porque tem um lado do racismo que é massacrante e tem outro que é disfarçado. Você já foi chamado, por exemplo, de negro de alma branca? Sim, 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 sim. Uma vez no cemitério, né? Porque eu sou maçona e mulher tem 4 maçonarias, e às vezes a gente não conhece um outro. Aí a gente estava no velório lá na capela, aí chega uma pessoa e vira para mim e fala assim: ó, Joca, eu não sabia que você era irmão, não, rapaz, que bom, você é um negro de alma branca. Foi uma quantidade de sorriso lá, que quase que o morto também sorriu. Claro, é uma discriminação forte, porque ela é estrutural, né? Isso está na estrutura, está na nossa formação. Mas há alguma discriminação bem radical, você já sentiu isso em Muriaé, não? Já, já. Eu trabalhando no PROCON, um dia chegou um procurador de Estado, né? E me perguntou uma informação sobre o celular. Eu falei assim: "Ô, doutor, infelizmente o senhor vai ter que procurar assistência técnica. Aí depois que vai se montar um processo." E, rapaz, o homem virou um leão pra cima de mim, me ofendeu. Aí, rapaz, eu virei num coisa pra ele. Chamei de chifrudo e tudo, deu um problema danado depois. Teve que juntar um pessoal para maciar e tal, sabe por quê? Quer dizer, quem é um negro para dizer para um procurador o que eu tenho que fazer para recorrer contra alguma coisa no meu celular, né? É verdade. Então, e a verdade é o seguinte: o racismo a gente sente ele todo dia, porque ele é muito velado, né? E é aí que dói muito, sabe? Mas porque o Brasil é um país racista, né? Então, Demais da conta. E pior porque é velado, né? velado, Porque é discreto. eu fico Os, até, eu fico, os jabuticabas. eu fico até muito triste até com a imprensa também, né? Porque quando fala de África, só mostra a miséria, não mostra o outro lado, né? Da África, né? Exemplo, eu tive no Cabo Verde, o hotel que eu fiquei hospedado, o proprietário era negro, né? Que é um país pequenininho, né? Mas você via negros naqueles carrões e tá. Quer dizer, isso a mídia não mostra, ela mostra só o lado miserável da África. Quer dizer, Correto. O Joca tem algum projeto para o futuro? Que está longe, hein? Que está longe. o meu projeto de futuro, rapaz, eu não posso pensar na morte, porque nem no céu, nem no inferno tem mocotó, cachaça, rabada, né? Então, o meu projeto do futuro é continuar nessa caminhada, sonhando, né? Continuando na utopia, que um dia esse país vai ser mais justo, mais fraterno, sabe? Sem nenhum miserável, ninguém passando fome. É isso que eu sonho e todo dia. Esse é o meu projeto de futuro. Ver uma sociedade mais justa e mais fraterna. Estou muito satisfeito por receber o Joca aqui. É uma pessoa que me inspira, porque essa simplicidade que o internauta está percebendo, mas dentro dessa simplicidade já construiu o que construiu em Muriaé e nacionalmente. Vocês ouviram as histórias aí. Te deixar muito à vontade para você aí colocar suas considerações finais, falar o que você desejar. Beleza, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, né? A gente tem uma parceria de muito tempo, né? Aprendi muito na nossa convivência, principalmente com a sua esposa, que é uma pessoa, por mim, muito querida, né? Então, essa gente mostra que o que une é muito mais forte do que separa, né? Porque a gente tem projetos diferentes, temos pensamento político diferente, mas caminhamos juntos há muitos e muitos anos, e que isso perdure por muito e muitos mais anos. Se Deus quiser, vida longa ao Joca Antônio Carlos Campos e
as portas vão estar sempre... Ah, uma só, né? A porta vai estar sempre aberta para quando quiser. Elias, vamos falar um pouquinho de história nesse sentido que nós não falamos aquele dia. Estaremos aqui à disposição. Se você, internauta, gostou do nosso bate-papo aqui, compartilhe com os amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, toque no sininho com um comentário, uma pergunta. Teremos prazer em fazer uma interação. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo.